jurídica na definição de suas hipóteses possam ser de competência da Câmara Municipal. É de direito material e formal e, em sendo assim, a competência da União. Ao Poder Legislativo Federal é quem incumbe definir as infrações político-administrativas dos agentes políticos locais, como os impedimentos de exercício de mandato, impeachment, e não aos municípios, e tampouco aos Estados-membros, assim como as regras do processo de julgamento. Acho que logo termina. Tranquilo. Em síntese, o agente político local conquista o mandato sob as normas constitucionais. Daí seria um caos se a lei municipal pudesse tirar este mesmo mandato. Daí somente a lei federal é que pode definir a hipótese de perda de mandato eletivo, suspensão do cargo, sanção política autônoma, não administrativa, sobre a qual legisla os municípios. Não se deve confundir o ato censurável que resulta da prática administrativa com a responsabilização. Nem os estados legislam sobre impeachment, sobre a cassação do mandato de governador, porque então, em base, os municípios o fariam para prefeitos e vereadores. Somente na Constituição é que se poderia encontrar possibilidade, e nela inexiste expressa essa competência. Portanto, a questão de perda de mandato eletivo, além de ser da Constituição, é inerente à cidadania como direito político, que é tê-lo ou perdê-lo só para a lei federal. Insiste mais, a perda de mandato eletivo é tema constitucional em capital importância, ligado, portanto, ao direito relativo à cidadania. Cidadania é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente de direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política. Cidadão no direito brasileiro é indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado em suas consequências. É da competência privativa da União legislar sobre cidadania. Insere-se neste atributo pessoal do cidadão os direitos políticos ativos e passivos, cuja perda ou suspensão só se verificam nas hipóteses constitucionais. O possuir mandato eletivo é exercer direito político. Tê-lo, exercê-lo é questão de cidadania. É direito político. Perdê-lo, ter-lhe a subtração, só a lei federal é que pode dizê-lo, e no caso do prefeito, cuida da hipótese do Decreto-Lei nº 201/67, artigos 1º, 4º e 5º e seguintes, como se pode perdê-lo também nos termos de outra lei federal, a Lei nº 8.429/92, artigo 20. Lei local não pode dispor sobre essas questões importantíssimas de direito público, matéria constitucional, principalmente quando se afasta o chefe do Poder Executivo de forma arbitrária. Ademais, no direito administrativo não há espaço para definição à falta de decoro e de crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas, e tampouco para disposição de regras de processos de julgamento político, visando a perda do mandato eletivo. As infrações de que cuida o direito administrativo são a perda dos agentes públicos, stricto sensu, isso é, os servidores públicos, submetidos ao princípio da hierarquia, o que inexiste em se tratando dos agentes políticos. Como se sabe, os estados que são entes federativos e detêm autonomia constitucional que os municípios não têm a mesma dimensão, não legislam sobre essa matéria. Eis que as assembleias legislativas, detentoras da competência para processar e julgar os governadores, fazem-no com base na legislação federal especial, Lei nº 1079, de 1950, lei esta que define os crimes de responsabilidade dos governadores também. Destarte por aparente ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 11.6288, medida liminar da Santa Catarina, DJ de 26 de 9 de 97,
página 47475, suspendeu dispositivos da Constituição de Santa Catarina e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa que dispõe sobre a definição de regras do processamento de impeachment consoante ementa verbis. Ementa liminar, Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment. A. Competência para julgar. B. Regras do procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União. Constituição Federal, artigo 85, parágrafo único e 22, inciso 1. Vigência da Lei nº 1079/50, aplicação de seus dispositivos recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida em parte por unanimidade. De forma que a permanência e utilização dos dispositivos ora inquinados e supracitados do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pardinho para recebimento da denúncia e, respectivamente, afastamento do vereador, traduzem-se em verdadeira, cristalina e inequívoca violação dos textos aos princípios consagrados da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Da inexistência do decreto legislativo, falta de fundamentação e motivação para a Portaria 293, 6 de abril de 2022, de afastamento e para o ato da mesa. As relações entre indivíduos e entidades, para ser equânime, exige-se como indispensável observar os atos dentro dos princípios da legalidade, principalmente porque explícita a subordinação da atividade administrativa à lei. Aliás, como afirma Celso Antônio Bandeira de Mello, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Grifo nosso. Diz ainda: a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas inclusive só pode ser exercida nos termos de autorização contida no sistema legal. A legalidade na administração não se resume à ausência de oposição à lei, mas pressupõe a autorização dela. Como condição de sua ação, administrar é aplicar a lei de ofício. Em suma, a lei, ou mais precisamente, o sistema, é o fundamento jurídico de toda e qualquer ação administrativa. A expressão legalidade deve, pois, ser entendida com conformidade ao direito, adquirindo, então, um sentido extenso. Fica, pois, definido que os atos administrativos da entidade legisladora devem obrigatoriamente serem praticados de acordo com a legislação aplicável ao caso específico. Nesse contexto, aplicando ao caso em deslinde, fica suficientemente demonstrado que o afastamento do impetrante ocorreu de forma ilegal, sem fundamentação e motivação, porque não foram observados vários requisitos e procedimentos exigidos pelos normativos aplicáveis à espécie, como seguir será sobejamente demonstrado. Pois bem, tanto a denúncia como a portaria 293, de 6 de abril de 2022, quando deveria ter sido editado o projeto de resolução que afastou o senhor prefeito municipal de seu cargo, como o ato do presidente da Câmara, que constituiu a comissão processante, carecem de motivação, ou seja, pelas alegações nelas contidas, inexistem motivos suficientes que possam justificar o afastamento, não demonstrando qual seria a necessidade do mesmo. A Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, exige a fundamentação de todos os decisórios judiciais, aplicando-se a regra extensivamente às decisões administrativas, sob pena de nulidade. A decisão não motivada padece de eiva insanável, pois impede que a parte tenha conhecimento dos seus fundamentos, implicando, portanto, cerceamento de defesa. Não tendo o ato decisório especificado, o pressuposto necessário ao afastamento do impetrante é de se reconhecer que o mesmo se ressente de motivação, sendo que o ato ofende o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Em vários casos, o afastamento de prefeitos e vereadores pela Câmara de Vereadores, sem fundamento e motivação, é decretado nulo pelo Poder Judiciário, ante sua ilegalidade. A falta de fundamentação e motivação para o afastamento do impetrante deixa claro que a postura do Legislativo é de interferência no Executivo,
que, além de usurpar as atribuições, procura deturpar a administração. Na denúncia não foi formulado qualquer pedido fundamentado, justificando o pedido de afastamento, demonstrando de forma contundente onde estaria o inegável poder de influência que poderia, em tese, prejudicar o andamento processual da comissão processante. Também na indigesta portaria, quando deveria ser confeccionado um projeto de resolução que afastou o impetrante, não está fundamentado em necessidade do referido ato administrativo, de forma motivada. Destarte juridicamente, sem motivação plausível, nenhum ato administrativo poderá subsistir legalmente e jamais poderá surtir qualquer tipo de efeito ou eficácia. Aliás, não pode e não deve ser analisada, tampouco admitido, e no caso da denúncia, muito menos poderá ser julgada. O Poder Legislativo Municipal, de forma geral, tem afastado o prefeito e vereadores por mera liberalidade, sem observar as regras constitucionais, principalmente a motivação do ato, que vem sendo decretado nulo pelo Poder Judiciário ante a fragilidade e inconsistência do ato. Nesse sentido, foi o entendimento esboçado pela ilustre e digna juíza da primeira vara civil da comarca de Assis, ao proferir julgamento em caso idêntico ocorrido no vizinho município de Tarumã, de onde pode ser extraído o seguinte: na verdade, é necessário observar que o que vicia a decisão que afastou o impetrante do cargo do prefeito municipal é a falta de motivação. A respeito da lição de Eli Lopes Meirelles, é magistral. A motivação dos atos administrativos vem se impondo dia a dia, como uma exigência do direito público e da legalidade governamental, do Estado absolutista em que prepondera a vontade pessoal do monarca como força de lei. Evoluímos para o Estado de Direito, onde só impera a vontade das normas jurídicas. Nos Estados modernos já existe a autoridade pessoal do governante, senão a autoridade impessoal da lei. Paralelamente a esses dogmas democráticos, vigem outros direitos e garantias individuais tendentes a salvaguardar os cidadãos da prepotência do poder público e do capricho dos governantes em relação aos indivíduos e à coletividade. Essas mesmas leis passam daí por diante a subordinar seus preceitos tanto à administração quanto aos administrados. No direito público, o que há de menos relevante é a vontade de administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos não têm eficácia administrativa nem validade jurídica se não estiverem alicerçados no direito e na lei. Nesse sentido, é a lição dos modernos publicistas, a começar por Bielsa, nesse passo. Por princípio, as decisões administrativas devem ser motivadas formalmente. Vale dizer que a parte dispositiva deve ir precedida de uma explicação ou exposição dos fundamentos de fato, motivos pressupostos, e de direito, motivos determinantes da lei. E rematando, o mesmo jurista reafirma: no direito administrativo, a motivação, como dissemos, deverá constituir norma, não só por razões de boa administração, como porque toda autoridade ou poder em um sistema de governo representativo deve explicar legalmente ou juridicamente suas decisões. E continua: ainda é cabível explicação extensiva do previsto na Constituição Federal com as decisões do Poder Judiciário, pois não se pode negar o impetrante estará sendo submetido a julgamento pela Câmara Municipal por infração político-administrativa. Pelo mesmo caminho, trilha outra decisão, em caso análogo, proferida nos autos do processo 4290/99, folhas 200 e 204, do mandato de segurança impetrado pelo prefeito do município de Assis contra o ato da Câmara Municipal de Assis, em face do afastamento do alcaide ter ocorrido sem fundamentação, reconhecendo ainda a ocorrência de danos irreparáveis. Veja-se, ante exposto, em razão da fragilidade do fundamento usado para o afastamento do impetrante do cargo e considerada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ocasionada a ineficácia da medida ser concedida apenas, afinal, concedo a liminar, tornando sem efeito o Decreto Legislativo 67/99, voltando o impetrante ao exercício do cargo de prefeito municipal de Assis.
Atente-se ainda e principalmente para o fato de que o Poder Legislativo violentou de forma abusiva e flagrante seu próprio regimento interno, se não vejamos. No artigo 314 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pardinho, consta como o prefeito deve ser processado e julgado, definindo com absoluta clareza em seu inciso 2. Inciso 2. São infrações político-administrativas do vereador nos termos da lei. No decorrer da presente defesa prévia, será aprovado de forma a não deixar dúvidas que o próprio texto legal acima citado, o qual foi concebido, elaborado e promulgado pelo Poder Legislativo, foi por esse mesmo poder totalmente vilipendiado. Por primeiro, é fácil de perceber a clara violação quanto à questão da ausência da fundamentação e motivação em todo o processo legislativo, que culminou com o afastamento do senhor vereador municipal desde a denúncia, a própria votação, pois tais elementos também sequer constam da ata de sessão em que foi realizada a votação, bem como da própria portaria, embora a norma constante do regimento determine de forma expressa que toda decisão deve ser motivada. Além disso, torna-se imperioso destacar que a decisão de afastar o senhor vereador por prática de falta de decoro parlamentar, como efetuado, fere mortalmente o regimento interno 313 e 314, que textualmente define que o julgamento por tais práticas deve limitar-se exclusivamente a decretar a cassação do mandato, ou seja, não existe amparo legal que permita o afastamento, a não ser de forma arbitrária do senhor vereador, quando esteja ele sendo julgado por prática de decoro ou infrações político-administrativas. Ademais, ressalte-se que a lei orgânica do município não prevê afastamento e tampouco o julgamento do senhor vereador ou prefeito municipal na hipótese de prática de infrações político-administrativas, pois a questão da responsabilidade do prefeito e vereador, lei orgânica do município de Pardinho, em seu título 2, capítulo 1, seção 4, trata da responsabilidade dos vereadores, em especial em seu artigo 69, que trata tão somente do julgamento da hipótese dos crimes de responsabilidade definidos na legislação federal, quando deverá ser julgado perante o Tribunal de Justiça. A lei orgânica do município de Pardinho, a respeito do julgamento, e principalmente quanto ao afastamento do senhor vereador na hipótese da prática de infrações político-administrativas, é absolutamente omissa e não poderia ser diferente. Ao contrário do que possa imaginar, andou muito bem o legislador de Pardinho, pois a competência para legislar a respeito dessa matéria é da União, devendo incidir na espécie o Decreto-Lei 201. Como a seguir será demonstrado, cujo texto não contempla a possibilidade de afastar o vereador por falta de decoro ou pela prática de infrações político-administrativas. Deste modo, falta sopro de vida para dar eficácia ao ato administrativo da Câmara Municipal de Pardinho, que proclamou o afastamento do impetrante, ferindo de morte o artigo 93, inciso 9 da Carta Cidadã. 3. Da constituição da comissão processante. A falta de motivação do ato administrativo vai além da falta de fundamentação, como pode-se observar a ata da sessão ordinária de 6 de abril de 2022 da Câmara Municipal de Pardinho, onde a denúncia contra a impetrante foi recebida e posteriormente constituída a comissão processante número 1 de 2022. Nesse documento consta que foram sorteados os vereadores para constituir a comissão processante, já com definição do presidente e do relator, sem nenhuma outra explicação. Na ata não consta como ficou definida a questão da proporcionalidade dos partidos, como na lei orgânica do município e inciso no regimento interno, os quais não foram efetivamente obedecidos. Houve ainda outra violação ao último preceito legal acima citado do regimento interno, pois competia única e exclusivamente aos vereadores sorteados a escolha do presidente e do relator da comissão, fato que não ocorreu, tendo sido os mesmos já definidos previamente, pois da ata não consta que os vereadores sorteados tenham se reunido para definirem entre si a composição dos referidos cargos. Portanto, a composição da comissão processante nos moldes como efetuada é absolutamente irregular, viciada e, por consequência, ilegal.
da ilegalidade dos atos formais, da ausência do ato administrativo. Resolução. É certo que o ato administrativo, para que possa ter eficácia, deve se atentar para o princípio da legalidade. Pois bem, a comissão processante foi eleita, mas, no entanto, não foi constituída por qualquer ato administrativo, formalidade indispensável a caracterizar a legalidade da sua atuação. Conforme consta do processo administrativo, a comissão processante foi constituída pelo presidente, mas nenhum ato de mesa ou do presidente da Câmara foi editado sobre a deliberação do plenário da Câmara Municipal para a composição dos membros daquela comissão e o recebimento da denúncia para efetivamente constituir-se a comissão processante. Seguindo os critérios definidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Pardinho, através do seu artigo 41 e o Regimento Interno da Câmara, este através do seu artigo 198 e seguintes, definem que o processo legislativo municipal compreende a elaboração de 1. Emenda à Lei Orgânica Municipal, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Decretos legislativos, 5. Resoluções. O regimento interno estatui, através do seu artigo 152, que proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário, definido no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em a. Proposta de emenda à lei orgânica, b. Projetos de lei, c. Projeto de decreto legislativo, d. Projeto de resolução. A Lei Orgânica do Municipal, através de seu artigo 41, define que a resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara Municipal de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Pois bem, no caso do recebimento da denúncia, bem como formação da comissão processante, não existe projeto de resolução e, respectivamente, a resolução. Ocorre que o recebimento da denúncia e a constituição da comissão processante foram votados pelo plenário para após ser constituída a comissão processante, inexistindo, no caso, o projeto de resolução. Assim sendo, somente poderia ser formada a comissão processante, caso a denúncia fosse recebida e apresentado o projeto de resolução, que após ser votado pelo plenário seria editada a resolução. É a regra do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pardinho que pedimos vênia para colacionar. Artigo 204. O projeto de resolução é destinado a regular assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa, e versar sobre sua secretaria administrativa, a mesa e os vereadores. Parágrafo único. Constitui-se matéria do projeto de resolução. 6. Constituição das comissões especiais. Como pode-se observar, a comissão processante somente poderia ser formada mediante projeto de resolução nos termos do artigo 174 do Regimento Interno. Em simples análise à ata da sessão ordinária, observa-se que a denúncia foi recebida e a comissão processante formada, sem qualquer ato administrativo a lhe dar o sopro da vida, em total arrepio à legalidade. Desse modo, a referida deliberação não atende aos princípios normativos da técnica legislativa adequada, usualmente utilizada pelo Poder Legislativo. Tanto isso é verdade que não existe a citação de qualquer dispositivo legal como suporte a fundamentar o ato administrativo. No caso, trata-se de deliberação do plenário da Câmara, atribuindo-se ao presidente da edilidade somente executar a decisão dos edis e não sua própria autoridade. Por isso que, em tratando de deliberação do plenário da Câmara, a formalização do ato normativo deve ser através de resolução, sendo que para sua edição deveria ser aprovado o projeto de resolução, sendo, portanto, irregular e, consequentemente, ilegal aquele ato da mesa da Câmara, pois contraria as normas técnicas administrativas, a legislação e a copiosa doutrina aplicável à matéria. O renomado Eli Lopes Meireles, através de sua obra de Direito Municipal Brasileiro, 6ª edição, página 461, afirma que as resoluções aprovadas pelo plenário serão obrigatoriamente promulgadas pelo presidente na sua qualidade de executor das deliberações da Câmara. A promulgação, como já vimos, é o ato solene de reconhecimento da proposição aprovada como operante e integrada no direito positivo. Afirma ainda o nobre jurisconsulto que
A resolução é deliberação político-administrativa do plenário, ou simplesmente administrativa da mesa, promulgada pelo presidente sobre matéria privativa da Câmara e de efeitos internos. E também afirma, ao passo que a resolução e o decreto legislativo são atos políticos administrativos. No mesmo sentido, afirma João Jean Paulo Júnior, em Processo Legislativo Municipal 1997, página 32, que as comissões especiais temporárias são criadas por resolução para a realização de objeto específico e normalmente por prazo determinado. Conceitua o prefalado jurisconsulto definindo resolução como sendo a deliberação do plenário sobre a matéria de sua exclusiva competência de interesse interno da Câmara, promulgada por seu presidente. Inclusive, a Constituição prevê em seu dispositivo abaixo. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 7, resoluções. Portanto, como demonstrado, o processo de cassação do vereador com a formação da comissão processante não obedeceu à forma legal definida, daí deve ser invalidado pelo Judiciário como demais atos administrativos, se, como este caso, formalizados em desacordo com a lei, doutrina e regimento, ofendem direito individual. Assim, o processo de cassação e o prévio afastamento do senhor vereador iniciou-se com vício de natureza formal, comprometendo todo o seu desenvolvimento. Daí resulta que, para que se instaure regularmente processo de cassação de mandato de prefeito, deve ser observado o formalismo legal dos atos. O fato de adotar-se um inusitado ato de formar a comissão processante sem qualquer ato administrativo, que seria a resolução, como procedimento formal após o recebimento da denúncia e formação da comissão processante, desatendeu os princípios elementares de direito administrativo, a Constituição, o regimento interno e a lei orgânica do município de Pardinho. Pela ordem, presidente. Será que o Ítalo poderia revisar um pouco com a Juliana, a leitura? Para ela descansar um pouco? Ela se propôs a terminar. Só ter paciência. Da ausência de decreto legislativo. O decreto legislativo, como acima previsto, está inserido no processo legislativo como proposição, sendo definido na Lei Orgânica do Município, artigo 41, como destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal, que produz efeitos externos não dependentes de sanção ou veto do prefeito municipal, sendo certo ainda que o artigo 49 determina que o processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regimento interno. No regimento interno da Câmara, o decreto legislativo está assim definido. Artigo 173. O projeto de decreto legislativo é a proposição de competência privativa da Câmara que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do prefeito e cuja promulgação compete ao presidente da Câmara. Parágrafo 1º. Constitui matéria de decreto legislativo: a. Concessão de licença ao prefeito. B. Cassação do mandato de prefeito e do vice-prefeito. D. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município. Destarte, observando os documentos constantes do procedimento que culminou com a instalação da comissão processante, a edição da portaria 293, de 6 de abril de 2022, que dispôs sobre o afastamento do senhor vereador, pode constatar-se facilmente que a Câmara Municipal inovou praticando atos em total contrariedade aos textos legais por ela mesma, votados e promulgados. Veja-se, analisando a ata da sessão realizada no dia 6 de abril, verifica-se que logo após a irregular constituição da comissão processante, como já demonstrado, o senhor presidente colocou em votação o afastamento do senhor vereador pelo prazo de 90 dias. Confrontando-se as normas supracitadas com os atos praticados, com o constante da ata, torna-se verificável por qualquer munícipe de Pardinho, de inteligência mediana, as afrontas praticadas pelos senhores vereadores contra o princípio da legalidade, os quais, na ânsia desmedida de afastar o senhor vereador, violentaram flagrantemente as normas legais, inclusive as internas,
em total desrespeito à população, praticando atos em que nada dignificam o poder legislativo. Ao contrário, são atitudes como estas que levam cada vez à incredulidade da classe política. Ora, o outro não pode ser o raciocínio, senão vejamos. Como visto, não existe portaria no processo legislativo que combinou o afastamento do vereador. Relacionado-se os atos praticados na sessão que determinou o afastamento do senhor vereador, com o que efetivamente, de fato de direito, deveria ter ocorrido em face às normas legais supracitadas, as quais estão na plenitude de suas vigências e eficácias, temos o seguinte: A. Não foi elaborado nenhum projeto de decreto legislativo para ser votado pelo plenário. B. Houve, isto sim, uma determinação arbitrária do senhor presidente da Câmara, não se sabe dirigida a quem, para que fosse elaborada uma portaria, como se existisse essa possibilidade legal. C. O projeto de decreto legislativo não existiu e, como tal, não foi, portanto, votado pelo plenário. D. A portaria editada pelo presidente da Câmara ainda existe no processo legislativo. E. A portaria que dispõe sobre o afastamento do senhor vereador inexiste no mundo jurídico. A evidência pouco ou nada mais precisa ser acrescentado quanto à forma apócrifa, irregular, viciada e ilegal, como foi editada e promulgada a portaria que dispôs sobre o afastamento do senhor prefeito municipal. Do cerceamento de defesa. O Poder Legislativo não está obedecendo, como lhe competia fazê-lo, o exato e correto cumprimento de formalidade procedimental previsto em lei, além de seu próprio regimento. Na verdade, destaca-se a ocorrência de atos arbitrários, especialmente quanto ao afastamento do senhor vereador municipal, pois aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O presidente da Câmara Municipal, antes da votação, a denúncia deveria tê-la encaminhado às comissões técnicas, como previsto na Constituição Federal, artigo 58 seguintes, da Lei Orgânica Municipal e no próprio regimento interno da Câmara Municipal, e daí deveria o impetrante ser notificado para, querendo contestar as acusações que lhe foram feitas, podendo simplesmente efetuar sua leitura na sessão plenária do dia 6 de abril de 2022, mas jamais colocado em votação seu recebimento, sem que a mesma tivesse constado da ordem do dia dos trabalhos. Carlos Rinardi, promotor de justiça da Primeira Vara Civil da Comarca de Assis, São Paulo, em parecer proferido nos autos do processo 3382/99, mandado de segurança impetrado pelo prefeito de Tarumã, Edson Schwartz, em face à Câmara Municipal, em caso análogo, assim se manifesta. Com efeito, a prova demonstra que o afastamento do impetrante do cargo deu-se sem que fosse concedida a oportunidade de apresentar defesa, mesmo que sumária. Isso afronta o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, ao dispor que, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Com efeito, a forma arbitrária e truculenta, como foi afastado o impetrante pelo Poder Legislativo, agrediu o preceito disposto pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, senão vejamos. José Afonso da Silva, discorrendo sobre o controle de constitucionalidade, assim ensina. 9. Inconstitucionalidade. O princípio da supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem com os princípios e preceitos da Constituição. Essa conformidade com os ditames constitucionais agora não se satisfaz apenas com a atuação positiva de acordo com a Constituição. Exige mais, pois omitir a aplicação de normas constitucionais, quando a Constituição assim o determina, constitui também conduta inconstitucional. Como vimos da citação acima, não basta agir de acordo com a Constituição. Omitir a aplicação de suas normas, quando ela assim o determina, também é conduta inconstitucional, portanto, inválida. Cabe aqui trazer à luz o voto do eminente desembargador Olavo Silveira, proferido apelação civil, número 21247710, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim se expressa.
Por isso, não é possível ignorar a existência de norma genérica mais ampla, a qual a específica deve se amoldar, por pressupô-la, porque inscrita como garantia da lei maior. Impossível ignorar que a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 55, dispõe expressa e taxativamente que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Grifo nosso. Inderrogável, portanto, que, já demarcada na denúncia e acusação, se abrisse oportunidade ao acusado de defender-se plenamente e não simplesmente afastá-lo. A formação do ato final tem que estar vinculada a uma série de atos onde se tenham resguardadas as garantias mínimas do administrativo, com plena consciência da acusação formada. Evidentemente que a todo cidadão é assegurado o direito de defesa consoante a ordem constitucional. Por ampla defesa, deve-se entender que o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade. É por isso que ela assume múltiplas direções, ora se traduzirá na inquirição de testemunhas, ora na designação de um defensor dativo, não importando assim as diversas modalidades em um primeiro momento. Por ora, basta que o processo não se converterá em uma luta desigual em que o autor cabe a escolha do momento e das armas para travá-la, e ao réu só cabe timidamente esboçar negativas. Não forçoso se faz que o acusado se possibilite a colocação da questão posta em debate sob um prisma conveniente à evidenciação à sua versão. Nada poderá ter valor inquestionável ou irrebatível. A tudo terá de ser assegurado o direito do réu em contraditar, contradizer, contraproduzir e até mesmo contraagir processualmente. Em igual sentido, a jurisprudência, ao entender ser necessário o direito de ampla defesa. A sanção administrativa deve ser precedida do contraditório e ampla defesa, inteligência do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88. No mesmo diapasão, já decidiu a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo 217-24310 de Paraguaçu Paulista, com a participação do desembargador Álvaro Lazzarini como relator, desembargador Renan Lotufo como revisor e desembargador Guimarães e Souza. Veja-se. A todos, independentemente da gravidade dos atos que eventualmente lhes sejam atribuídos, a Declaração dos Direitos Universais da Organização das Nações Unidas, como também a todos os cidadãos brasileiros, através de nossa Carta Magna, são assegurados os direitos e garantias que são inerentes à condição do ser humano, que não podem e não devem ser afastados ou ignorados, nem mesmo a pretexto de apurarem fatos ou circunstâncias que envolvam o interesse público, principalmente porque o seu esclarecimento interessa a toda a comunidade. Faça isso, os direitos que lhes são constitucionalmente assegurados, dentre os quais da ampla defesa, devem obrigatoriamente ser respeitados e cumpridos. Sendo por demais melancólico presenciar que o império da força, do arbítrio, da arrogância e da ilegalidade tenha norteado as atitudes dos membros do Poder Legislativo Municipal de Pardim por pretensão e revanchismo político. Destarte, não há como prevalecer a odiosa atitude tomada pelo Poder Legislativo de afastar o vereador de seu cargo, especialmente considerando-se que foi violentado um direito líquido e certo de uma autoridade que foi livre, legal, soberana e democraticamente eleita pela vontade popular. Ressalte-se que os fatos narrados demonstram a iminência de, ao arrepio da norma legal, sem que sejam cumpridos, pois, dentre outros, os seguintes dispositivos constitucionais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Considerando-se as argumentações expendidas, as citações, ensinamentos doutrinários e os documentos apensados, dúvida não resta quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade do afastamento do cargo de vereador, de forma aleatória, sem nenhum critério ou fundamento legal. Portanto, não tendo a presidência da Câmara Municipal de Pardinho, sequer cumprindo com o disposto no seu próprio regimento interno, dúvidas não restam de que o processo acha-se inteiramente contaminado por vícios formais e, em razão disso, deve ser de pleno declarado nulo pelo Judiciário. Como visto, todo o procedimento resultou de uma denúncia, representada por uma petição, uma reclamação apresentada por partidos políticos e, sendo assim, não poderia ter obedecido o trâmite estatuído e determinado pelo impetrado, o senhor presidente da Câmara, a teor do disposto no artigo 344 do mesmo regimento, a saber. Dessa forma, deveria o presidente da Câmara Municipal de Pardinho, ao receber a petição contendo a denúncia solicitando o afastamento e a cassação do impetrante do cargo de prefeito municipal, deveria tê-lo encaminhado para a comissão competente e dado ciência ao acusado para que apresentasse a sua defesa. É certo, todavia, que pelo conteúdo da já mencionada cópia da pauta da ordem do dia e cópia da ata da sessão ordinária de votação da denúncia, todos os anexos ora juntados que determinou o afastamento do senhor vereador e a formação da comissão processante, todos os vereadores, inclusive o impetrante, não tiveram conhecimento prévio da matéria, e muito menos com antecedência mínima de 48 horas da realização da sessão de votação, e tampouco foi a petição examinada ou apreciada por qualquer comissão permanente antes de sua votação, pois, como resta aprovada, as regras do regimento interno não foram cumpridas. Os vícios, as irregularidades e a inobservância de dispositivos do regimento interno, sob a ótica jurídica, macularam toda a votação da denúncia apresentada, porque há evidência para ter validade jurídica, o procedimento deveria obrigatoriamente estar em conformidade com os ditames legais pertinentes, o que não aconteceu. No caso em tela, pelas comprovadas alegações, restou demonstrado que a denúncia foi apresentada e aprovada de forma ilegal e abusiva, em absurdo confronto com os mais elementares princípios legais. Não foram observados os aspectos formais do procedimento. Tais atos, assim incompletos e desajustados ante as disposições constitucionais da Lei do Regimento Interno, são viciados e não podem produzir resultados válidos. Portanto, totalmente nulo o procedimento legislativo que culminou tanto com o recebimento da denúncia e, respectivamente, o afastamento do impetrante, consoante artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e o artigo 282 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pardinho, ambos que garantem a ampla defesa da ilegalidade dos atos impugnados. Concludentemente, pela ótica do princípio da legalidade do Estado de Direito, a decisão do senhor presidente da Câmara de colocar em votação o recebimento da denúncia e o afastamento do senhor vereador, da forma como fez, está revestido de cristalina ilegalidade e arbitrariedade, afrontando a Constituição Federal, a lei orgânica do município e o próprio regimento interno da Câmara Municipal. Requer-se ainda a apreciação prévia das preliminares arguídas, de forma fundamentada, como preceitua a legislação vigente, e a sua procedência para que a denúncia seja declarada improcedente sem apreciação de seu mérito. Mérito. Se ao mérito se chegar, o que se admite apenas por paixão ao debate, a ele melhor sorte não está reservada. Os fatos articulados na inicial, com quem o prefeito não manteve relacionamento cordial, não prestam como prova em juízo. Alega-se na denúncia que o senhor vereador supostamente teria proferido as palavras ofensivas à denunciante. O vereador não efetuou as palavras na forma como consta da denúncia. A fala foi extraída de uma reunião que teve duração de 1 hora e 10 minutos, sendo que o trecho não retrata a realidade do ocorrido. Por essa razão, o vereador apresenta neste ato uma mídia completa com a falta da reunião onde supostamente teria ocorrido as palavras extraídas segundo a denúncia, requerendo desde já sua decodificação e transcrição através de prova pericial. Até mesmo porque houveram outras falas, outros membros vereadores presentes na reunião que justificam a transcrição e decodificação.
deparamos-nos com uma situação ímpar. Além desse fato, que será matéria de prova pericial, o vereador apresenta também rol de testemunhas para se provar que a fala foi extraída fora do contexto, bem como a gravação em sua totalidade provará que não houve a manifestação do vereador acusado no sentido constante da denúncia. As alegações apresentadas são carecedoras de provas, sendo meramente fantasiosa e maliciosa na tentativa de desvirtuar e embaralhar a instrução do processo. Destarte, não resta dúvida que a denúncia é absoluta e totalmente procedente, não existindo elementos de direito concretos e objetivos a fundamentá-la e que eventualmente possam levá-la a prosperar. Protesta provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal da denunciante, oitiva de testemunhas abaixo arroladas, juntada de novos documentos, prova pericial com a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos na época oportuna, além de outras admitidas pelo direito. Ante as razões de fato e de direito exposta e aos documentos ora juntados à presente defesa, requer-se e espera-se que a comissão processante emita parecer pelo arquivamento da denúncia, por ser esta uma medida de direito, e assim, agindo, estarão os seus membros praticando a mais lídima justiça. Nesses termos, pede deferimento, Pardinho, 16 de maio de 2022, Célio de Barros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pardinho, processo número 1 de 2022, assunto classe, infração político-administrativa, artigo 314 do Regimento Interno. Denunciante, Elaine Abramides, jornalista. Denunciado, Célio de Barros, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pardinho, senhor Aires Nelson Merlini, é com muito respeito que, na posição de presidente da comissão processante, venho, através desse relatório, apresentar a posição final da comissão sobre o processo de cassação número 1 de 2022, o que faço nos termos do artigo 333, inciso 9 do Regimento Interno dessa respeitável Casa de Leis. Em proema, é preciso consignar toda a descrição procedimental realizada até aqui. A bem da verdade, o vereador Célio de Barros foi denunciado pela jornalista Elaine Abramides, sócia e proprietária do jornal Queste Interativo, pela tipificação da infração político-administrativa constante no artigo 314, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pardinho. Tal denúncia descrevia que o vereador Célio de Barros teria ofendido a honra da senhora Elaine Abramides como mulher e como jornalista, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 19 horas, durante uma reunião que ocorria na sede do Poder Legislativo local, em que estavam presentes os 9 vereadores e mais o advogado da Câmara Municipal de Pardinho. Tal reunião discutiu o suposto impedimento do vereador Célio de Barros para presidir a Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2022, haja vista alguns escândalos que ocorreram e estão ocorrendo de forma contumaz no município de Pardinho, São Paulo, relacionados a crimes contra a administração pública local, em evidente prejuízo ao erário público do município de Pardinho. Assim sendo, foram diversas matérias noticiadas pela TVT, emissora afiliada à Rede Globo de televisões, a qual, em uma delas, vazaram áudios dos servidores envolvidos em crimes de peculato e improbidade, citando o vereador por supostamente ter bomba livre para abastecimento de veículo particular na conta da prefeitura. Se não, vejamos as matérias no link abaixo. Desta feita, ante as diversas matérias realizadas pela TVT e, em especial, pelo canal Quest Interativo, ao qual é dirigido pela jornalista Elaine Abramides, alguns vereadores da base do prefeito, na reunião em que se discutiu o impedimento do impetrante, passaram a tecer críticas ao
canal da jornalista. Haja visto o município ser alvo de destaque em suas matérias por conta das supostas improbidades dos crimes aventados. Acontece que críticas são permissíveis no exercício da liberdade de expressão. O crítico pode utilizá-la para formular uma opinião de indignação ou até mesmo de adjetivos de qualidades, não, porém, quando é para atacar a figura da mulher e da imprensa livre. Assim, no fatídico dia da reunião, o vereador Célio de Barros, em alto e bom tom, fazendo coro aos vereadores da base, críticos da jornalista Elaine Abramides, vociferou as seguintes palavras: para aí, Marcelo, quando eu estava de prefeito lá, faltava dar para mim lá dentro. Destarte que a reunião estava sendo gravada e os áudios produzidos na mesma acabaram por vazar na municipalidade e chegaram até o conhecimento da senhora Elaine Abramides, a qual, sentindo-se ferida em seu decoro subjetivo e sendo parte legítima a formular a denúncia dirigida ao presidente da Câmara Municipal, realizou-se com fulcro no artigo 344 do Regimento Interno da respectiva Casa de Leis. Vejamos. Artigo 344. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá representar perante o presidente da Câmara Municipal pelo descumprimento, por vereador, de normas éticas e de decoro parlamentar contidas nesse regimento. Grifo nosso. Outro sim, a denúncia foi protocolada na Câmara Municipal em 5 de abril de 2022 e entrou em votação na 5ª sessão ordinária em 6 de abril de 2022 como pequeno expediente, por força do artigo 345 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pardinho, e em seguida passou-se ao rito do capítulo 8, o qual é intitulado como da cassação do mandato. Ato contínuo. O procedimento processual seguiu o rito especial constante do artigo 333 do Regimento Interno da Casa de Leis, a qual, em todo o seu transcurso, o vereador denunciado buscou atrapalhar o trabalho da Casa, sendo ao certo que se omisiou de sua residência. Viajou para São Paulo e até mesmo para Brasília para não ser encontrado em sua residência e inviabilizar, por assim dizer, a certidão positiva de notificação dos atos do processo de cassação, necessitando, por vezes, sua notificação por edital. Ademais, se faz oportuno pontuar que, em todo momento, a comissão processante buscou promover a ampla defesa ao contraditório ao vereador e cumprir de forma legal e fidedigna os ditames do regimento interno. Tanto é verdade que voltamos atrás da primeira decisão do prosseguimento de cassação. Demos prazo novamente para o vereador Célio de Barros pudesse apresentar sua defesa prévia, o que o fez em 16 de maio de 2022, alegando diversos vícios de formalidades e requerendo a degravação de áudio de 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 12 minutos, juntados pelo mesmo, a fim de demonstrar que a fala dita por este foi tirada de contexto, negando veementemente que teria praticado conduta sexista e evidente desrespeito ao decoro dessa casa. Todavia, em que pese os argumentos do dito vereador Célio de Barros, essa comissão, em sua maioria, após lida e enfrentada as teses de defesa apresentadas pelo vereador denunciado, exaurou sua decisão e, pelo voto positivo de 2 dos 3 membros da comissão, o processo seguiu, haja vista entendermos não haver vício de formalidades, bem como da necessidade de degravação do áudio juntado pelo vereador, já que todos os vereadores estavam presentes no fatídico dia e sabem muito bem que o vereador Célio é o autor da materialidade delitiva. Quanto ao vereador Diego Gimeno Rédoa Ribeiro, este entendeu que os inúmeros vícios de formalidades aventados pelo vereador Célio de Barros e o pedido de degravação do áudio com a reunião completa deveria ser motivo de observância pela comissão, ao passo que levaria ao arquivamento da denúncia, mesmo tendo ele presenciado o fato e ainda que tenha recebido a denúncia em plenário. Desta feita, tendo restado vencido seu voto ante a maioria dos membros da comissão, entenderem pelo prosseguimento da denúncia, foi marcada a audiência de instrução para o dia 20 de junho de 2022, onde todas as partes constantes do processo foram devidamente notificadas para comparecimento prévio, bem como certificadas que as mesmas deveriam ter de convocar as suas testemunhas de acusação e de defesa, já que todas haviam sido deferidas pelos membros da comissão.
Ato contínuo, senhor presidente, no dia 20, apenas a parte denunciante compareceu, pois o denunciado, mesmo tendo sido regularmente notificado no dia 14 de junho de 2022, para audiência de instrução, conforme folha 176 desse processo de cassação, para que comparecesse à audiência de instrução marcada para o dia 20 de junho, às 18 horas e 30 minutos, na sede da Câmara Municipal de Pardinho, não compareceu. De mais a mais, peticionou junto ao processo de cassação no dia 20 de junho, conforme o protocolo em anexo, às 16 horas e 35 minutos, requerendo a redesignação de audiência. Ante ao caráter de urgência da constituição de seu advogado, pois seu patrono não teria tempo hábil para se preparar e acompanhá-lo em audiência de instrução junto à Câmara. Acontece, presidente, que, compulsando os autos do último mandato de segurança impetrado pelo denunciado, o advogado que peticionou o pedido de redesignação junto ao processo de cassação número 1 de 2022 é o mesmo constante da exordial do MS, ou seja, o profissional devidamente habilitado nos autos teve tempo hábil para formular o exordial do remédio constitucional com mais de 22 folhas protocolado no mesmo dia 20 de junho na comarca de Botucatu, mas data máxima vênia teria sido constituída em caráter de urgência para o ato e, por assim dizer, não teria condições de se inteirar dos autos e assistir o impetrado já no aventado processo de cassação. Nobre presidente, se analisado o processo de cassação, verás que o vereador Célio de Barros protocola documento com N pedidos e justificativas sempre por volta das 17 horas da tarde, sempre 1 hora antes dos procedimentos de cassação, a fim de inviabilizar que essa se conclua dentro do prazo regimental de 90 dias. Sem maiores delongas, quanto não comparecimento do denunciado, o processo de cassação seguiu e a audiência de instrução ocorreu no dia acima aventado. Foram ouvidas 3 testemunhas e mais a denunciante, as quais relataram sua indignação com as falas sexistas do vereador, das inverdades que proferiu, bem como do mal que ele causou à honra e à moral da denunciante, a qual vem prestando serviço e imparcialidade de relevante valor moral e cultural, já que informa munícipes de Pardinho e da região dos principais acontecimentos em nossa cidade e na extensão de toda a costa do estado de São Paulo. Transposta a audiência de instrução e ante o não comparecimento sem motivo plausível do vereador Célio de Barros, foi dado continuidade nos procedimentos de ofício que se deve perquirir a marcha processual. Assim sendo, o vereador Célio de Barros foi intimado em 23 de junho de 2022 para apresentar suas alegações finais escritas. E transcorrida em verbos, deixou de apresentá-la, razão porque a reunião da comissão foi marcada para o especial fim de realizar o pertinente relatório final. Acresce-se que o denunciado, assim como o vereador auxiliar, membro da comissão, foram devidamente notificados, conforme carta em anexo nesse processo, além do que seu advogado constituído nos autos compareceu nessa Casa de Leis e protocolou peça que não as alegações finais do processo, momento em que foi interpelado pela servidora Roberta sobre a necessidade de receber a notificação da reunião final dos trabalhos da comissão, momento em que se recusou, conforme notificação infrutífera em anexo. Por fim, a reunião aconteceu sem o denunciado e seu advogado, que poderiam acompanhar o ato, assim como a presença do vereador auxiliar membro, senhor Diego Gimeno Redua Ribeiro, ao passo que o mesmo vem dificultando os trabalhos dessa comissão, em se omisiar para não comparecer nas reuniões, assim de como supostamente apresentar documentação falsa para o não comparecimento de audiência de instrução. Logo, foi necessária a convocação do mesmo por edital, já que o vereador passou a não atender às ligações da Câmara Municipal, porém visualizou a mensagem de convocação da reunião através do aplicativo WhatsApp da Câmara Municipal. Acresce-se ainda que tanto o vereador denunciado como o vereador auxiliar membro fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça sobre os projetos de lei e, mesmo assim, também não compareceram para o ato.
Transpostas as presentes considerações, esse presidente, assim como o relator membro, passa a opinar pela cassação do mandato do vereador Célio de Barros, ao passo que a ofensa dirigida à jornalista Elaine Abramides é de ordem sexista e extrapola todos os limites legais e morais nessa cidade e em qualquer quadrante do mundo. Assim como ocorreu com o deputado estadual Arthur Duval, o seu mandato deve ser cassado. Suas palavras ofendem a honra de uma mulher como um todo, em especial as guerreiras de nossa cidade. Somos representantes do povo e, como tal, devemos promover a dignidade de qualquer ser humano, em especial das mulheres dessa cidade, que abrilhantam nosso ambiente e nos faz sentir completos e especiais. A cassação do mandato do vereador Célio de Barros tem previsão no decreto 201/67 no nosso regimento interno, conforme seu artigo 314, inciso 4, resta mais que comprovado que a infração política administrativa por quebra de decoro ocorreu, pois não é dado a nenhum vereador praticar a conduta de ofender uma mulher, tal como ocorreu com seus dizeres: para aí, Marcelo, quando eu estava de prefeito lá, faltava dar para mim lá dentro. Por fim, todos os vereadores sabem muito bem o que aconteceu naquele fatídico dia 29 de março de 2022, na sede da Câmara Municipal de Pardinho, que o vereador Célio de Barros é o autor da infração político-administrativa, e se tiverem um mínimo de senso ético e moral e de respeito com a população de Pardinho e com as mulheres dessa cidade, haverão de fazer justiça quando de seu voto. Logo, pugnamos pela procedência da cassação do mandato do vereador Célio de Barros. Desta feita, requer que se digne a convocação de sessão de julgamento. É este o parecer final, termos em que pede a guarda deferimento, é o presente relatório final. Pardinho, 30 de junho de 2022, Joel Rodrigues Neto, presidente da comissão, Ednilson de Andrade Iguaçu, relator da comissão, Diego Gimeno Redo Ribeiro, auxiliar membro da comissão. Gostaria de esclarecer que a sessão extraordinária está sendo gravada por meio audiovisual e que a gravação ficará anexada à ata como parte integrante e integral da mesma. Feita essa consideração, gostaria, se algum vereador gostaria de solicitar a leitura de alguma peça do processo? Solicito aos vereadores que desejam fazer uso da palavra por tempo máximo de 15 minutos sobre o processo. Aires Merlini, primeiro. Vou falar. Eu quero deixar claro que apenas cumprir o regimento interno, a lei orgânica do município. Recebi a denúncia da jornalista Elaine Abramides e essa denúncia foi colocada na sessão seguinte do recebimento, que foi acatada pela maioria dos vereadores. Dando prosseguimento, feito sorteio, e os vereadores Guaçu, Joel Neto e Diego Ribeiro formaram a composição da CPI. Para chegar até aqui, encontramos inúmeros problemas: regimento interno confuso, mandato de segurança, liminar, vereador, como foi dito aí nos autos lidos pela Juliana, não atendendo convocação, mensagem do grupo, visualizava, mas não respondia, não atendia telefone, e depois entrou na justiça dizendo que não estava tendo acesso não estava sendo acesso aos autos da CPI. E, por incrível que pareça, conseguiu uma liminar, e essa liminar foi cassada. Foi concedida.
Foi concedida uma liminar ao vereador Diego Ribeiro, esta alegando que não tinha acesso aos atos da comissão, onde ele fazia parte, liminar essa cassada. Quanto ao vereador Célio de Barro, infeliz ou não, na minha opinião, cometeu falta de decoro parlamentar, sim. Haja visto que a senhora Elaine Abramide nunca esteve em seu gabinete. Já é uma fake news. Apenas querendo aparecer e talvez se promover. Concordo que lugar de mulher é onde ela quiser, mas é difícil de entender uma composição da Câmara com 9 cadeiras, a mulher não estar representada, pois com certeza, se tivesse alguma mulher nessa reunião, isso não teria acontecido. Como disse, chegar até aqui foi muito difícil, pois alguns vereadores se omitiram a receber as notificações e tentaram a todo custo obstruir os trabalhos. Hoje chegamos ao final da CPI. Talvez, dependendo do resultado, a justiça ainda vai ter que trabalhar muito. As mulheres estão conquistando grandes vitórias, mas uma Câmara com 9 cadeiras é inadmissível não ter uma representante feminina. Na minha opinião, falta mais empatia aí, mulher votar em mulher. Pelo menos isso aqui seria bem diferente. É um dia triste, 63 anos de Pardinho, e a gente chegar numa situação dessa. Eu fiz o que deveria fazer, não me arrependo de nada. Sofremos, talvez não consumada, mas ameaça. Mas estamos aqui para que der vier, e enquanto eu estiver de presidente, todas as denúncias serão apuradas. Solicito ao... Não pode ter... Pessoal, ajuda aí, não pode ter manifestação. Eu gostaria de pedir ao primeiro secretário que faça a chamada novamente, pois parece que o vereador Célio de Barros se ausentou. Chama o Célio também. Ares Merlini. Presente. Antônio Rodrigues. Presente. Célio de Barros, ausente. Diego Ribeiro. Presente. Edenilson Guaçu. Presente. Fernando não, então, né? Inês Maria Orsi. Presente. Rudigério Gouveia. Presente. João Neto. Presente. Marcelo Camargo. Presente. Renan Ibúrnio, presente. Continuando aí, vereador Antônio Rodrigues. Não, senhor presidente. Meu voto falará. Ficou constatado aí que o vereador Célio de Barros não está presente. Ele se ausentou e será constado em ata. Rudy Gouveia. Quer comentar? Não, senhor presidente. Diego Ribeiro. Não. Edenilson Guaçu. Não, senhor presidente. Meu voto falará. Joel Neto. Gostaria de comentar, presidente, serei breve. Estou triste por esse dia. Um vereador eleito com história na política. Foi vice-prefeito, prefeito mesmo por pouco tempo. Mancha sua história. E a obrigação da Câmara é agir para corrigir os erros. Com tristeza, mas cumprirei minha obrigação. Em nome de todos que votaram em mim e pela população de Pardinho, que não compactua com ações machistas e ofensivas, e por todas as mulheres. Obrigado. Marcelo Camargo. Não, senhor presidente. Renan Pereira Ibúrnio.
Neste momento, convido o vereador Célio de Barros ou seu procurador para produzir a defesa oral, lembrando que dispõe de 2 horas. Vereador Célio de Barros. Vereador Célio de Barros. Ausente. Convoco o advogado do vereador Célio de Barros, doutor José Roberto Pereira, para fazer a defesa. Doutor José Roberto Pereira. Doutor José Roberto Pereira, ausente. Agora vamos proceder com a votação da infração de quebra de decoro parlamentar. Fazer 2 perguntas. Pergunta 1. Houve falta de decoro parlamentar nos termos do artigo 314, inciso 4º, por parte do vereador Célio de Barros? Ardes Merlini. Sim. Antônio Rodrigues. Sim. Diego Ribeiro. Sim. Edenilson Guaçu. Sim. Fernando Sartori. Perdão. Joel Neto. Sim. Inês Maria Orsi. Sim. Marcelo Camargo. Sim. Renan Iburnio, sim. Rudgério. Sim. Feito isso, agora vamos fazer a pergunta 2. O mandato do vereador Célio de Barros deverá ser cassado? Ardes Merlini. Sim. Antônio Rodrigues. Sim. Diego Ribeiro. Não. Edenilson Guaçu. Sim. Rudgério Gouveia. Sim. Joel Neto. Sim. Inês Maria Orsi. Sim. Marcelo Camargo. Não. Renan Iburnio, não. Pessoal, calma aí. Colabora aí com a gente. Fica o senhor Célio de Barros. Fica o senhor Célio de Barros cassado por 6 votos favoráveis e 3 contrários. Solicito que conste em ata o resultado final da votação, conforme disposto no artigo 5º do decreto da lei Decreto-Lei 201/67, será expedido o decreto legislativo de cassação do mandato e será comunicado à Justiça Eleitoral. Agradeço a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.